Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Bom, a gente está aqui com os irmãos, rever muita gente querida, né? Ele pergunta assim, está faltando alguém? Eu disse, não sei. Toda vez que eu entro no carro, aí eu conto. 1, 2, 3, 4. Aí eu olho, aí conto de novo. Está faltando alguém, não? Aí eu entro no elevador, a mesma coisa. Ele perguntou os nomes de todo mundo para lembrar e não deixar ninguém de fora. Aí eu digo todos os nomes e depois saio contando para ver se eu disse de todo mundo. O negócio está desse jeito. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. E nós vamos ler o último capítulo desse livro, mas também leremos o primeiro capítulo do livro de Levítico. Então, vamos ler, não leremos o último capítulo inteiro de Êxodo, será apenas a partir do verso 34. Então, Êxodo, capítulo 40, a partir do verso 34, e leremos o capítulo 1 do livro de Levítico. Nosso tema, nesse momento, é o culto piedoso, né? A gente vai falar sobre esse tema que é, de fato, um tema precioso para nós avaliarmos e pensarmos nesse momento. Êxodo 40, nos diz assim o verso 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois, imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o holocausto, trará macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois, ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e o lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto,
oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração, irmãos. Talvez você, não em Êxodo, quando lemos esses poucos versos, mas ao entrar em Levítico e ver toda essa descrição do culto, você diga assim, mas o que pode sair de um texto como esse, que tenha uma aplicação específica, atual, para a vida da gente hoje? Observe algumas coisas muito importantes que conduzem o povo de Deus em Êxodo e conduzem o povo de Deus também em Levítico. O contexto é de o povo de Deus ter saído, Israel ter sido libertado do cativeiro ou da escravidão no Egito. O Senhor havia se apresentado àquele povo como Deus Todo-Poderoso e havia subjugado os deuses, os falsos deuses, os ídolos egípcios, todos, inclusive o deus homem, Faraó, havia sido subjugado também diante do Senhor. Ele não fora capaz de salvar o seu próprio filho. Na 10ª praga, quando o anjo do Senhor vem sobre o Egito, apenas na terra de Gósen, aqueles que têm o sangue do cordeiro que foi imolado, aspergido sobre os umbrais das portas, e que naquela madrugada estão obedientes ao Senhor, comendo o cordeiro por inteiro, queimado no fogo, e também comendo das ervas amargas, e vestidos, preparados para, ao amanhecer, pegar a estrada, porque o Senhor os libertaria. Apenas estes não experimentaram a morte. O texto diz que o anjo do Senhor saltou pelas casas daqueles que tinham o cordeiro dentro, e ele não levou à morte aquelas casas. No entanto, todos os demais que estavam em casas onde o sangue de um cordeiro imolado não estava marcando os umbrais das portas, foram atingidos por aquela mortandade. Saindo no dia seguinte, eles logo chegam ao Mar Vermelho. O Senhor os conduzira aparentemente a uma situação de muita dificuldade. O Senhor ainda iria se revelar como o Deus Todo-Poderoso, que tem controle sobre os exércitos dos homens e que subjuga todos eles. E o Mar Vermelho se abre, eles atravessam a pés enxutos, eles veem Faraó e os seus cavaleiros serem subjugados quando o mar se fecha. Eles logo estão descendo para o sul, provavelmente ali, há uma discussão sobre onde fica o Sinai de fato, se chegam a um monte, chamado Monte Sinai. E Deus ordena que eles parem ali. E aquele é um momento especialíssimo. Durante 40 dias, o Senhor se manifesta de maneira poderosa no topo daquele monte. Irmãos, a gente olha tudo isso com muito romance, mas não é tanto romance assim não. Preste atenção, por 40 dias e por 40 noites, Deus se manifestou no topo daquele monte. Mas a manifestação era da seguinte maneira: terremoto, raios, trovões, vozes que não conseguiam se entender o que diziam, e sons de trombeta tocando de dia e de noite. 40 dias e 40 noites desse jeito. Imagine você ir dormir com o chão tremendo, acordar com o chão tremendo, e acordar com trovão, e dormir com trovão, e acordar com som de vozes imperceptíveis que você não consegue entender o que é isso, e dormir com essas mesmas vozes, e trombeta que não para de tocar o tempo todo. O meu vizinho não aguenta a Letícia tocando piano. Ele de vez em quando liga reclamando: eu quero assistir televisão e o som do piano está muito alto. Se filho, é um piano acústico, não é um piano elétrico. O que é que eu posso fazer, né? Vou pedir para ela tocar com as mãos mais leves. E aí ela vai lá. Mas imagine 40 dias e 40 noites assim. Tinha mais. Ninguém podia tocar no monte. Se tocasse, seria consumido. Deus estava presente ali no meio do povo de Deus. Durante aquele período, a gente sabe, Moisés, por 40 dias e 40 noites no topo daquele monte, os filhos de Israel olham para aquele: não é possível que esse homem esteja vivo ali. Vamos fazer um ídolo, um Deus para nós mesmos, e nós sabemos o que aconteceu, isso não é o foco. O Senhor, depois de revelar a Moisés o pacto, não é, digamos, um contrato ou um sinal entre Deus e os homens, em que Deus se revelava a eles como o seu soberano e dizia: vocês são o meu povo, e a maneira de vocês viverem é esta.
e vivam isso que eu estarei com a minha mão de poder sobre vocês, protegendo-os. Aquilo era os 10 mandamentos dados a eles. Eles agora recebem uma sorte imensa de revelações e o Senhor diz a Moisés algo. Diz, olha, eu habitarei no meio de vocês. Isso, ao mesmo tempo que era extremamente estimulante e gracioso, também era assustador e trazia imenso temor. Porque era aquele Deus que havia subjugado todos os deuses do Egito em 10 pragas. Era o mesmo Deus que havia aberto o Mar Vermelho e havia feito o exército de Faraó todo ser destruído ali. Era o mesmo Deus que por 40 dias estiveram no topo do monte, se revelando a Moisés, e que causou imenso temor a eles, pois fazia a terra tremer, quando naquele momento, de alguma forma, o céu se baixou naquele topo, no cume daquele monte. E o povo tem medo disso. O Senhor revela que vai habitar com eles do jeito que eles habitam, no meio de tendas. Revela onde essa tenda deve estar. A tenda devia estar no meio do arraial. E todos eles se referenciariam a partir da tenda do Senhor, do tabernáculo. Todo mundo saberia como se portar, aonde dormir, aonde viver, aonde as tendas estariam a partir do tabernáculo. O Senhor havia revelado, o tabernáculo é a primeira coisa a ser montada quando vocês pararem em algum lugar, e a partir daí as demais tendas de todas as tribos vão saber aonde devem estar ao redor do tabernáculo. Eles saberiam isso. Mas, ainda mais, o Senhor estaria no meio deles. Moisés constrói, o Senhor revela cada detalhe. Como vai ser o seu cercado, feito de linho fino, torcido, como será o portal na entrada com linho fino, como será o altar do holocausto, como será a bacia de bronze, como vai ser lá a mesa dos pães da proposição, a mesa onde o menorá está exposto, a mesa lá do incenso onde ele é queimado, como vai ser a cortina que cobre o tabernáculo, os tecidos que estarão ali. Mais adentro haveria um santo dos santos, um lugar reservado a ser penetrado apenas uma vez ao ano pelo sumo sacerdote, com um sacrifício por todo o povo, buscando o Senhor em perdão por todo o povo, no dia do perdão, que depois ficou conhecido como Yom Kippur, não é? Esse foi um dia todo especial, quando o Senhor também operou livramento para Israel, lá na Babilônia, muitos séculos depois. O que acontece é que em cada detalhe que o Senhor revelava, ele apontava a forma como ele se manifestaria no meio do seu povo. Mas tinha uma coisa, se você observa o verso 35 do capítulo 40 de Êxodo, você observa algo. Eles constroem aquela arca, eles passam 9 meses ali ao sopé do Sinai. Depois daqueles 40 dias, eles passam 9 meses ali. Eles constroem a arca, eles constroem o tabernáculo, eles levantam o tabernáculo. Agora o povo tem aquela tenda revelada por Deus, e imediatamente o texto diz no verso 34 que uma nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu aquele tabernáculo. Aquela mesma nuvem que estava no topo do monte, agora está dentro do tabernáculo. E aquilo é visível aos olhos deles. E tem outra coisa. Eu não vou fazer uma digressão no texto, o tempo não vai permitir, mas os irmãos podem ler depois as prescrições da construção do tabernáculo. Na porta, ou no portal de entrada do tabernáculo, tinha uma imagem estampada. Eram 2 anjos com a espada na mão. Na porta de dentro também havia isso. Lá no Santo dos Santos, quando eles entravam e eles viam a arca, tinha 2 anjos prostrados também. E o Senhor havia acabado de revelar a Moisés algumas coisas. Ele revelara a criação, ele revelara a queda, ele revelara que mandaria um redentor. E Moisés já ensinara ao povo, e ele sabia disso. Eles, por causa do pecado, haviam sido expulsos lá do Éden. Eles caminharam para o Oriente, foram expulsos de lá, e o Senhor colocou à porta do Éden o quê? 2 anjos com uma espada de fogo. Se eles voltassem, se eles entrassem na presença de Deus,
eles seriam exterminados. Irmãos, imagine agora qual é a situação. O verso 35 diz que Moisés, quando viu o tabernáculo, ele viu a glória de Deus encher o tabernáculo. E eu imagino todas aquelas figuras diante dele, e ele que recebeu a revelação de Deus acerca da queda. Ele olha para aquilo e o texto diz assim: Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Ninguém teve coragem. Ok, eles construíram e agora ficou todo mundo olhando para o tabernáculo, lá de fora, olhando e dizendo: e agora? O que nós faremos? Como nós vamos entrar nesse lugar? Nós não podemos estar na presença de Deus. Porque quando nós olhamos para a imagem estampada, a entrada, já tem um sinal vermelho, dizendo: não entrem, vocês vão morrer. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre esse culto piedoso é que isso diz respeito a quem Deus é e diz respeito a quem nós somos. O Senhor era um Deus, e é o Deus tremendo, extraordinário e santíssimo. E o que estava estampado ali diante deles é: vocês são pecadores. A primeira coisa que aquela porta com a imagem estampada revelava para eles é: vocês foram expulsos da minha presença. Vocês não podem estar na minha presença. Vocês pecaram e vocês foram destituídos da glória de Deus. Destituídos da glória de Deus. E agora a minha glória enche esse lugar. Como alguém que foi destituído da glória de Deus agora pode adentrar a glória de Deus? Possível. O sentimento de Moisés e provavelmente do povo todo era de grande medo, de grande pavor, de grande temor diante de Deus. Mas é isso que a vida piedosa e o culto piedoso devem estampar em nós, no nosso coração, devem trazer na nossa mente, na nossa memória. E que em tempos como os nossos precisa ser resgatado. Em tempos em que Deus é humanizado pelos homens. Em que o culto se torna algo segundo a minha vontade. E de piedade não tem absolutamente nada. Em que o culto, diferentemente do tabernáculo que era cheio da glória de Deus, da nuvem que enchia a glória de Deus, é cheio de gelo seco. Não é? Em que o ambiente era totalmente iluminado pela presença de Deus, hoje muitas vezes funciona a meia luz. Desejos humanos, vontades do coração, aquilo que satisfaz ou que atrai as pessoas, menos aquilo que agrada ao Senhor. Nós precisamos pensar nisso e nos lembrarmos quem nós somos. Nós somos pecadores e carecemos de alguém que nos adentre a presença de Deus. Sem Ele não temos como nem viver, nem adorar, nem andar. Não podemos estar na sua presença. Nós seríamos consumidos. O texto vai dizer que, então, diante disso, um impasse está estabelecido. Êxodo termina assim. Êxodo termina com um impasse. Eles saem da escravidão, eles são conduzidos por Deus ao meio do deserto, diante de um monte. Deus diz que vai morar agora no meio deles, e o Senhor está presente ali. Mas tem um impasse. Como nós viveremos agora? Como nós poderemos adorar? Como nós podemos cultuar? Para que Deus está no nosso meio? Nós não podemos estar na sua presença. E esse impasse, então, ele dura uma página só. Quando nós viramos para o texto levítico, e é uma revelação extraordinária. O texto levítico, irmãos, é o livro da Bíblia, é o texto corrido das Escrituras com mais discurso direto. Ou seja, Deus falando. Não tem em nenhum outro texto bíblico mais discurso direto do que o texto levítico. Os profetas têm muito discurso direto. Profecias, o Senhor dando profecias. Mas nenhum é como o texto levítico. O texto levítico praticamente inteiro é de discursos diretos. Deus dizendo o que fazer. Faça assim, viva assim. Eu quero desse jeito. Veja, esse deveria ser um livro que nós deveríamos ler todos os dias e todos os meses e todos os anos, nos lembrando, porque Deus em nenhum outro texto das Escrituras fala mais diretamente ao homem do que no livro de Levítico. Isso tem a ver com culto. O livro de Levítico é o manual do culto do povo de Israel.
onde o Senhor diz assim: sim, eu sou santo, 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 estou no meio de vocês, e vocês de fato não podem estar na minha presença, mas eu providenciei algo que vai permitir que vocês vivam e vai permitir que vocês adorem. É interessante como isso nos remete a... E eu imagino que esse profeta, ele traz a sensação de Moisés e a sensação de todo o povo de Deus ali no sopé do Sinai. Isaías, no capítulo 6. Ele tem uma visão. Não dentro do tabernáculo, ou dentro do Santo dos Santos, que representavam esse lugar que Isaías vê. Representavam esse ambiente, o trono de Deus. O tabernáculo representava esse ambiente celestial, onde o Senhor é adorado dia e noite. Mas Isaías, ele tem uma visão do próprio céu. E ele vê a glória de Deus. E ele vê anjos adorando o Senhor. Anjos que cobrem os olhos por causa da santidade de Deus, que cobrem os pés por causa da santidade de Deus e que voam. E quando Isaías tem essa visão extraordinária, você se lembra do grito de pavor dele? Ai de mim, que sou um homem puro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O culto piedoso deve nos levar a essa sensação. Ai de mim, ai de nós. O texto de Isaías mostra o Senhor tirando uma brasa viva do altar, purificando os lábios de Isaías e tornando-o apto por aquilo que Deus fez por ele, a Isaías estar na presença do Senhor e ter lábios puros para ser profeta de Deus na sua geração. Isaías prega por 40 anos. E ainda que o Senhor tenha purificado os seus lábios, sabe quantas pessoas se converteram em 40 anos? Nenhuma. Imagine Isaías entrando aqui, o mandato do pastor Sévolo está acabando, e eu quero indicar aqui um pastor para essa igreja melhor do que Sévolo, o profeta Isaías. E aí Isaías senta aqui, e vocês perguntam assim: pastor, me fale do seu ministério. Eu disse: eu tenho 40 anos de ministério. Pastor, qual é o seu envolvimento com a obra missionária e com a evangelização? Eu disse: toda. E me diga aí quantas igrejas o senhor plantou? Nenhuma. Quantos o senhor batizou no seu ministério de 40 anos? Ninguém. Quantas profissões de fé o senhor fez? Nenhuma. Esse pastor, a gente quer pastor Sévolo mesmo. Ficar com o pastor Sévolo mesmo. Ele dá mais ibope. Isaías foi assim. Mas veja que coisa. Aquele servo de Deus, Moisés, Arão, e nós também, temos que estar preocupados com o resultado do nosso trabalho. Nós temos que estar preocupados em obedecer aquilo que Deus prescreveu para nós, em cumprirmos aquilo que Deus prescreveu. Pois bem, chegamos em Levítico, no capítulo 1, e então esse impasse ele é encerrado. E o Senhor mesmo é quem chama Moisés. É como Moisés está ali na frente sem saber o que fazer, esperando, e o Senhor o chama. Moisés, vem cá, eu quero te dizer algumas coisas. O Senhor o chama, o texto diz no capítulo 40 que ele não pode entrar na tenda da congregação. Agora o Senhor o chama da tenda da congregação e diz: vem cá, fala aos filhos de Israel que quando alguém trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta assim, assim e assim. Interessante, o Senhor ele diz algo que é certo. Vocês virão. É impossível que vocês não sejam atraídos. Vocês virão. Vocês virão, e quando vocês vierem, vocês não virão de mãos vazias. Vocês virão com uma oferta. E essa oferta será oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. E essa oferta será um holocausto. E aí o primeiro das ofertas apresentadas aqui é a oferta do holocausto. Há várias ofertas que são apresentadas no livro de Levítico, mas esse é o holocausto. Uma oferta diferente de todas as demais. Uma oferta que era trazida pelo próprio indivíduo. Ele escolhia dentre 3 tipos de holocausto que ele poderia trazer, e essa oferta era trazida pelo seu pecado, era trazida pela sua vida. Era uma confissão e um reconhecimento pessoal de que ele era necessitado do perdão de Deus, de que ele carecia
de algo que o cobrisse, de algo que o representasse diante de Deus, para que ele pudesse viver dia e noite na sua presença, para que ele pudesse estar na congregação dos santos, para que ele pudesse acordar de manhã e ver Deus presente, e dormir à noite e ter os seus olhos, a última visão, Deus presente, e mesmo assim viver sem pavor, com temor, mas não apavorado. Isso é interessante porque, de fato, a ordem que havia sido dada a eles é de que cada tenda seria montada ao redor do tabernáculo e com a sua abertura virada para o tabernáculo. A primeira coisa que eles viam de manhã, quando levantavam para colher o maná, era o tabernáculo. Eles tinham que entrar à noite, tinham que organizar as coisas, e a última olhada para o lado de fora era do tabernáculo. Eles acordavam de manhã e eles iam dormir à noite, e uma visão não lhes escapava: Deus está presente aqui. Percebe? Isso não era só no sábado, isso era todos os dias. E lhes lembrava, até mesmo no maná que eles escolhiam quando saíam de manhã, que isso tinha sido dado por Deus. Quando chegava no sexto dia, eles eram lembrados de novo: olha, a gente tem que colher em dobro, caiu mais maná, caía o dobro do céu, e a gente tem que colher o dobro, porque nós precisamos estar preparados. No final desse dia, é o dia do Senhor, e nós vamos guardar as nossas energias para a adoração. Nós vamos guardar as nossas energias para bendizer ao Senhor. Eles tinham essa presença de Deus diante deles o tempo todo. E algo que nós precisamos também resgatar: nós dicotomizamos demais a vida, irmãos. Isso não é vida de piedade, nem nos leva a um culto de piedade. Não existe vida secular e vida santa. Não existe vida piedosa e vida não piedosa. Não existe uma vida no mundo e uma vida na presença de Deus. Ou nós estamos vivendo uma vida de santidade, de piedade, nós somos o povo de Deus, estamos na sua presença, compreendemos isso, ou nós não somos o povo de Deus. Não tem como nós cuidarmos das nossas coisas e das coisas de Deus. Tudo diz respeito a Deus. As nossas coisas não são nossas coisas, são as coisas de Deus. Eu vou cuidar da minha vida, não é minha vida pertence a Deus. Eu vou cuidar dos meus filhos, não são os nossos filhos, são os filhos de Deus que nos foram confiados. Não é a nossa família, ela é de Deus. E haveremos de prestar contas da nossa ação diuturna ao Senhor, tendo entendido ou não que tudo pertence ao Senhor. Nós haveremos de prestar contas, diz Salomão em Eclesiastes no último capítulo. Ele nos lembra disso. Nós precisamos entender que toda a vida se passa diante de Deus. Era essa a realidade dessa congregação. Todos os dias eles se lembravam disso. A gente vive tempos em que as pessoas, elas se tornam crentes da porta para dentro, né? E de repente, quando saem, se esquecem de tudo e vão viver a sua vida como se fossem apenas um personagem. Isso não é possível diante de Deus. O texto vai falar desse holocausto que é trazido. E perceba alguns detalhes aqui. Se você observa o verso 3º, ele vai então dizer: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. Depois você chega no verso 10º. Se a sua oferta for gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para holocausto, trará macho sem defeito. Depois você vai ao verso 14. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. Isso também será oferta ao Senhor. Nós temos uma oferta de holocausto que é feita com um bezerro grande, um boi, que deveria ser trazido. Uma oferta que é realizada por alguém que traz um cabrito ou uma ovelha, e o outro traz uma pombinha ou uma rolinha na mão. Os três são holocausto. Os três capacitam aquele ofertante a estarem na presença de Deus, e igualmente os três são perdoados. Mas são ofertas diferentes. Isso deve trazer para nós a compreensão de que o culto piedoso, ele não é feito por aquilo que nós temos condições de ofertar ao Senhor. Não é feito pela nossa capacitação,
nem pela nossa competência, nem pela nossa condição financeira, nem pela nossa idade, nem pela nossa capacidade intelectual. Ela é feita e ela é aceita diante de Deus por causa da misericórdia do Senhor. Imagine a quantidade de sangue vertido por um boi imolado à porta da congregação, à porta do tabernáculo. Agora imagine a quantidade de sangue vertido num cabrito e de sangue vertido numa pombinha. O texto deixa claro, porque um sangue é aspergido, o da pombinha é só melado assim do lado do altar, porque é tão pouquinho. Mas esse pouquinho de sangue era suficiente, substitutivamente, ainda que temporariamente, para perdoar os pecados daquele ofertante. Não precisa nem desenhar, né? Dá para entender isso claramente. Como a graça de Deus, ela sobeja. Como a graça de Deus é maravilhosa, porque ainda que nós sejamos diferentes, ainda que nós sejamos distintos, com histórias distintas, com situações diferentes de vida, com passados diferentes, ainda que venhamos à casa de Deus, nos encontremos no dia do Senhor, em outros tantos momentos, e vivamos na presença de Deus, muitas vezes em circunstâncias que são diferentes, como pressões e calor diferentes, por causa de Cristo, por causa do sangue derramado, Ele nos alcança a todos e nos perdoa o pecado, porque os nossos pecados não são perdoados por aquilo que damos a Deus. Eles são perdoados por aquilo que Deus nos deu. Ali eles levavam animais, mas aquilo era mera representação. Era um símbolo, era um tipo que apontava para aquele de quem João Batista diria: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nem os muitos bois imolados, ou cordeiros, ou pombinhas seriam suficientes, mas o sangue de Cristo foi. Irmãos, o culto piedoso tem a compreensão de que não tem a ver conosco, tem a ver com Cristo. Não tem a ver com as nossas condições, ou com quem nós somos, ou Senhor, tu sabes, eu tive uma semana tão santa, então o Senhor tem o dever de me abençoar. É Santa Ceia domingo, eu me santifiquei essa semana, Senhor, eu fiz um jejum. O cara está querendo emagrecer, sabe? Aí pega carona, diz, eu fiz um jejum para me santificar, não foi para emagrecer, mas ele disse que foi para santificar, para enganar a Deus. Nós, muitas vezes, chegamos diante de Deus e nos esquecemos de que é por causa de Cristo. E, quer ver, a gente fica perguntando assim para nós mesmos: o culto foi bom? Já fez essa pergunta para alguém assim? Você gostou do culto? O culto foi bom? Isso mostra onde está o nosso coração. Sabe por quê? Porque eu não tenho gostado de nada. Nem os irmãos têm gostado de nada. O culto não é para mim, nem é para vocês. Só quem tem que dizer se é agradável ou não é o Senhor. Mas tem uma coisa, olhe de novo para o texto, e você chega e observa agora o verso 9. E você vai ver lá no finzinho, na última parte do versículo. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Agora olha o finzinho do verso 13. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Agora olha o finzinho do verso 17. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A oferta do boi, a oferta do bezerro, a oferta do cordeiro, do carneiro, a oferta da pombinha ou da rolinha, tudo é oferta agradável ao Senhor, porque aponta para Cristo. Mas tem outra coisa. Eu fico pensando, aquela foi a maior churrascaria da história, né? Foi a maior churrascaria da história. Eu tive uma experiência o mês passado, eu fui pregar em Rondônia. É logo ali, viu? Logo ali. Na orla exterior do universo. Você passa a Via Láctea, você passa Andrômeda, que fica no centro da Via Láctea, aí você pega uma curva à direita, onde estão os His Dark Materials, a matéria negra do universo, e você chega em Rondônia. Aí quando você descer lá, você pega um ônibus e roda 7 horas para chegar na cidade em que eu estava.
Mas tem uma coisa boa. Era aniversário da igreja. Quando eu estava pregando de manhã, estava tendo um churrasco, a carne lá estava sendo assada. Um presbítero da igreja lá, criador de gado, mandou matar um boi. E o boi estava lá rolando, ó. Enquanto eu queimava, eu pregava, eu queimava. Enquanto eu pregava, os pecados queimando. Né? E eu pregando aqui, sentindo o aroma. Eu disse, ixi, como era difícil para Arão. Mas é diferente. Não era esse cheiro. Ali, enquanto eu estava pregando, era o cheiro da gordura da picanha. Tá dando água na boca, não tá? Você sabe que Cévalo, quando ele gosta da comida, ele chora, né? É sério, é verdade. Quando ele se emociona, eles sabem, né? Cévalo chora quando ele come algo que ele gosta muito. É lindo de ver Cévalo comendo. É uma coisa maravilhosa. Mas não era assim. Imagine, aquele grande altar queimando, e ali queimava todo tipo de carne, queimava o osso, os ossos queimavam ali. Já sentiu o cheiro de osso queimando? Não é bom. Mas veja só, não era só isso, era aquele cheiro de carne, ossos, gordura, e também o cheiro do sangue derramado o tempo todo ali. Você já foi no abatedouro? Já foi no abatedouro público? Já foi. O cheiro é muito forte. O cheiro é muito forte. Você não precisa nem ir no abatedouro público. Se você for, digamos, num frigorífico nato, por exemplo, de frango. Eu passei um tempo sem comer frango, irmãos. Eu estava fazendo direito e tinha lá medicina legal e a gente tinha que visitar o necrotério. Isso lá no século passado. A gente tinha que visitar o necrotério. O cheiro do necrotério é o mesmo cheiro de frango cru. O cheiro dos corpos gelados. E eu passei um tempo sem conseguir comer galinha por causa disso, porque o cheiro me lembrava e eu fiquei desse jeito. Não é agradável. Cheiro de morte. Não é agradável. Cheiro de morte. Um abatedouro tem cheiro de morte. Um frigorífico em que os frangos são abatidos tem cheiro de morte. Um necrotério tem cheiro de morte. O cheiro de morte não é bom. Mas o tabernáculo também tinha cheiro de morte. Irmãos, a gente tem que lembrar, o culto piedoso tem cheiro de morte. Isso deve nos fazer colocar o rosto no pó. Porque é uma morte que nós realizamos. A gente costuma se achar um tanto quanto distantes, né? Mas éramos nós representados na multidão que pedia a libertação de Barrabás e que gritava pela crucificação de Cristo. Éramos nós ali representados. Irmãos, não nos enganemos, se estivéssemos no século I, no ano 33, em Jerusalém, e de repente passássemos na rua, e como a gente gosta de ver, né, desgraça, você está dirigindo um carro, tem alguma coisa, você para, vai bem devagarinho olhando, daí você é um curioso, o que é que está, não é tal, e aí você ouvisse Barrabás, mas você ia gritar junto, Barrabás, quem é Barrabás? Barrabás, Barrabás, você ia gritar. Aqueles romanos que pregaram os pregos, éramos nós ali, nós. O cheiro de morte tem que nos lembrar que fomos nós, foi por causa da nossa morte, do nosso pecado. Foi para que tivéssemos vida. Por isso que a gente entra na igreja e tem uma cruz. Eu gosto de igreja com cruz. Lá em Boa Viagem também tem uma cruz. No dia da Santa Ceia ela fica vermelha, aqui fica também vermelha. Para lembrar isso. A cruz não é à toa não, é para a gente lembrar, isso aqui é o símbolo da morte, é o símbolo da maldição, mas porque ela está vazia, ao mesmo tempo que olhamos para a morte, e esse é o culto piedoso, nós somos remetidos à esperança porque ele ressuscitou o terceiro dia, a cruz está vazia. O culto piedoso tem que nos trazer a isso. Isso é um culto cristocêntrico, um culto que aponta para o que Cristo fez. E por isso, se for de bezerro, se for de cordeiro, se for de pombinha, é agradável ao Senhor. O cheiro não é agradável para nós, mas o Senhor é hábil em tornar o mal em bem.
O Senhor é hábil em tornar a morte em vida. O Senhor é hábil. E na mesma hora que Ele faz a ferida em nós e nos coloca prostrados, porque nós somos compungidos a coragem e vergonha diante de Deus, Ele traz à nossa memória a esperança da ressurreição do Senhor Jesus. E nós, daquele ato de confissão de pecados, que nos leva à contrição, nós nos erguemos em cânticos ao Senhor e em louvor. E falamos dos portais que se abrem, como cantamos aqui. E falamos que Ele é o Rei da Glória, e nos enchemos de alegria, porque o culto ao Senhor, ele tem esse sabor agridoce. Tem um sabor agridoce. Ele nos humilha e Ele nos exalta em Cristo. Ele nos lembra que estamos mortos e Ele nos lembra que ressuscitamos em Cristo. Ele nos lembra que nós estamos embaixo do sol e aqui haveremos de padecer, mas Ele nos lembra que o dia do Senhor, o grande dia do Senhor está chegando. O culto piedoso nos remete a essa realidade, a vida agridoce, em contentamento diante de Deus, em louvor e exaltação ao seu nome. Irmãos, o livro de Levítico tem tantas coisas para nos dizer. O Senhor dá prescrições, o Senhor aponta, o Senhor mostra como as coisas deveriam ser realizadas. E isso vai até o capítulo 8º. No capítulo 9, agora, tendo ouvido tudo que o Senhor havia dito, Arão vai adentrar no tabernáculo. E ele adentra, e ele opera o sacrifício do perdão por todo o povo de Deus. É o dia do perdão. Ele entra nos Santos dos Santos e ele sacrifica ali. Mas é muito interessante, no capítulo seguinte, no mesmo dia em que o sacrifício pelos pecados do povo é realizado, os 2 filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú, eles tinham o dever de queimar incenso diante de Deus. Eles tinham o dever de entrar no santo lugar, não no santíssimo, mas no santo lugar, e queimar incenso ali no altar. O Senhor havia dito que o incenso, ele tinha uma receita especial. Aquele incenso era aquele que o Senhor disse. Ele seria feito de um jeito, com tais elementos, e só isso seria ofertado ao Senhor. Ao entrarem com esse incenso, eles pegariam do fogo do altar, e eles queimariam o incenso com o fogo que o Senhor lhes havia dado. Provavelmente, no meio daqueles 40 dias, o Senhor lançou um raio que queimou, e Moisés desce com o fogo realizado por esse raio e diz: esse é o fogo que o Senhor nos deu. E o Senhor de fato havia dado. E é interessante, eles entram ali, mas eles não entram do jeito que o Senhor disse. Eles querem ir do jeito deles. Eles levam o incenso que eles fizeram. Às vezes a gente pensa só que eles pegaram fogo estranho. Não, teve mais. Eles foram tão ousados que eles levaram o incenso deles. Aquilo que eles achavam mais cheiroso, mais agradável. Você já teve isso assim? Mas eu não entendo porque essa igreja é desse jeito, porque eu gosto mais assim. Nadab e Abiú, eles também gostavam mais assim. Desse jeitinho. É o mesmo, a gente é igualzinho, a gente é tudo farinha do mesmo saco. Passaram os tempos, eles estavam no sopé do Sinai, a gente pode estar no sopé da charneca, mas a gente é farinha do mesmo saco. A gente está aqui, né, no sopé não, aqui a gente está no sopé de Nossa Senhora. Nossa Senhora da Conceição, do manto azul. Mandu e Santa Isabel. Mas o que você sobe costumeiramente é o de Casa Amarela. Por exemplo, tá bom. Ele tem um manto azul, gente, que ele sobe lá. É uma coisa de joelho e de costas. Deu errado. O bom é conferência aqui, não é culto, né? A gente pode fazer essas coisas, a gente se diverte. No domingo eu queimava aqui, eu era Nadab e Abiú me queimando. Mas era culto, então o Senhor perdoa. Ainda bota a culpa na mãe, tá vendo? Síndrome de Adão. Foi a mulher que tu me deste, foi a mãe que tu me deste. Você é um miserável mesmo, viu? Aí, a gente pode estar no sopé de qualquer monte, a gente é do mesmo jeito. E eles pegam do fogo ao Senhor, e quando eles queimam o incenso, a gente sabe, saiu fogo do altar e os consumiu. É interessante porque provavelmente não foi fogo exatamente, foi um raio que os partiu. Porque a roupa estava intacta.
a roupa não queimou. Os corpos também não estavam esturricados. Provavelmente um raio saiu, nos acertou, mas é um parecido com Caçadores da Arca Perdida, tu se lembra? Quando abriram a tampa e os raios saíram, né? Mais ou menos daquele jeito. Década de 80 era uma benção. Então, a gente costuma se esquecer disso. O Senhor prescreveu. Nós temos um princípio que a gente chama de princípio regulador. O princípio regulador, irmãos, não é um princípio proibitivo, não, pelo contrário. É o princípio declarativo do Senhor do que nós devemos fazer. Ele não proíbe, ele nos possibilita entrar. Ele nos possibilita fazer. E o nosso culto é ofertado por nós ao Senhor, individualmente, mas como povo de Deus. Nós nos reunimos aos domingos, irmãos, e esse não é o meu culto, é o nosso culto. Quando Arão entrava, não era ele entrando, era todo o povo entrando com ele. Quando Nadab e Abiú ofereceram, não eram só Nadab e Abiú, eram todo o povo com Nadab e Abiú. Somos nós, não sou eu. Sabe, esse sentimento de corpo, no dia do Senhor, é algo que deve perdurar para nós, que deve estar bem presente na nossa memória. Irmãos, do impasse à presença de Deus. E eu quero terminar com algo que deve nos levar à compreensão do culto ainda mais profundamente. Naquele momento, Deus estava no tabernáculo. O sacerdote entrava na presença de Deus, com sangue no cordeiro. Era um sangue que não tinha em si poder algum, mas que apontava para aquele que viria, aquele que tem todo o poder e que derramaria o seu sangue por nós. Ele entrava, Deus estava para além da cortina. Mas você se lembra quando o sangue de Cristo finalmente foi vertido na cruz, e quando ele bradou, dizendo: em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Você se lembra o que aconteceu no tabernáculo, ou melhor, no templo? Aquele véu que continha a glória de Deus, ele foi rasgado de cima a baixo. Ele foi rasgado. Isso tem um significado muito importante. Agora, a glória de Deus, por causa de Cristo, não está contida no tabernáculo, no Santo dos Santos. A glória de Deus enche toda a terra. E nós, como povo de Deus, não entramos mais na presença de Deus. Nós vivemos na presença de Deus. Essa era a compreensão dos nossos pais puritanos. Cora deu. Na face de Deus, na presença de Deus. Hoje, as coisas antecipam aquele grande dia em que nós estaremos diante de Deus e a sua glória iluminará todas as coisas e nós não precisaremos mais nem de dia. Não teremos nem mais sol, nem mais lua, porque a glória de Deus ilumina tudo. Mas isso já é uma realidade para nós. Nós já estamos na presença de Deus. De sorte que o culto piedoso é a consequência de uma vida vivida na presença de Deus. Em que nós cultuamos, adoramos com a nossa vida, com o nosso serviço, com o nosso tempo, com a nossa família, nos cultos domésticos, nas orações em família, nas conversas intencionais. E que redunda num dia do Senhor, em que nós, como povo, vindos das nossas casas, num culto familiar, agora nos juntamos na família da fé e adoramos ao Senhor na antecipação do dia do Senhor, apontando para o grande dia do Senhor. O culto ao Senhor, ele aponta para uma vida que será vivida eternamente em culto. O Éden era o primeiro templo de adoração a Deus. E a Nova Jerusalém, aonde haveremos de estar, é o templo onde adoraremos ao Senhor eternamente. Eu costumo dizer que aqueles que não amam o dia do Senhor, que não amam o
culto ao Senhor, que não correm para estar com o povo de Deus, adorando ao Senhor a uma só voz, dificilmente estarão nessa cidade, aonde haverão de adorar eternamente. Aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, eles amam estar com o povo de Deus, com uma só mente, com um só coração, para adorar. E eles não trocam isso por absolutamente nada. Nada. Nós ansiamos o dia do Senhor amanhã, porque nós ansiamos o grande dia do Senhor, quando Ele vier e manifestar a sua glória, e todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Vamos orar? Aplica, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração, por Tua bondade e graça. Leva-nos a mentes, a corações compungidos, a joelhos dobrados, ao corar de vergonha diante do nosso pecado exposto na cruz, mas também ao júbilo no coração, por Cristo ter ressuscitado no terceiro dia, vencido o último inimigo, e Senhor subindo aos céus, assentando-se à direita de Deus Pai, governando todos de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Nós te adoramos porque o Senhor nos chamou para sermos o teu povo, e o Senhor nos chama a vivermos na tua presença. Então opera em nós as obras de Cristo, os méritos de Cristo, e nos torna semelhantes a Ele. Em nome dele que oramos. Amém.